vamos meditar um pouco sobre os 3 segredos da vitória do rei Josafá. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes do rei Josafá, o que ele fez, o que deixou de fazer. E isso me chama muito a atenção, porque a vitória foi certa pela maneira de como ele conduziu aquele momento. Vamos orar? Senhor, nós queremos, Pai amado, Pai bendito, a nossa eterna gratidão, porque sabemos que o Senhor está conosco. Amém. Obrigada, Deus, por estarmos aqui. Queremos levar lições para casa. Queremos, Senhor, que o Senhor continue conosco. Abre os nossos corações para que possamos receber a Tua mensagem. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Em 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler aqui, amém? No verso 17. Capítulo 20, no verso 17. E diz o seguinte: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede-se o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é conosco. É convosco, é conosco. Eu fico assim maravilhada quando eu vejo esse texto, porque o próprio Deus, ele diz: eu vou estar com você. Imagine a situação do rei Josafá. Não era fácil, não. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Eu não sei se é mais ou menos esse o nome, que diz o seguinte: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E isso cabe direitinho com o rei Josafá. E posso dizer para vocês também que isso está certinho comigo e com você. Vocês sabem por quê? Porque nós temos um Deus verdadeiro. Nós temos um Deus que Ele age. Só é a gente dar essa permissão para Ele. Porque Ele não vai fazer nada por você se você não quiser. E o rei Josafá, ele queria. Quem era o rei Josafá? Ele era o 4º rei do reino do sul de Judá. Seu nome, você sabe qual o significado do nome de Josafá? Deus é juiz. Ele era filho do piedoso rei Asa. Asa morreu e Josafá tinha 35 anos quando assumiu seu trono. E ele reinou por 25 anos. E também, nas 2 Crônicas 22, ele fala também sobre o caráter também de Josafá. Deus, ele abençoou Josafá. Por que Deus abençoou Josafá? Porque Josafá fez a sua vontade. Às vezes a gente fica perguntando: por que Deus não me abençoa? Mas a gente às vezes quer as coisas de Deus, mas a gente não quer fazer nada por Deus. Ou simplesmente dizer assim: para que eu possa conseguir alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa por Deus. O que foi que o rei Josafá fez? Ele simplesmente se entregou. Ele aceitou realmente o que Deus queria para ele. E Deus, ele foi bem enfático. Disse que aquela peleja não era dele, mas sim era de Deus. Após um grande período de paz e renovação espiritual, os moabitas, os amonitas e os sírios montaram um grande ataque para Jerusalém. Imagine aí a situação agora do rei Josafá. Será que ele teve medo? Vamos ver o verso 3, o capítulo 20, verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e pregoou um jejum em toda Judá. Algo errado em sentir medo? Nenhum, gente. O rei, ele estava diante daquela situação. Eu não sei qual a tua situação, o problema que você tem passado. Eu sei o que é que eu passo. Eu sei o que é que eu passo, eu sei o que é que eu estou enfrentando, mas eu não sei o que é que você, qual é a batalha que você tem que enfrentar.
Mas o rei Josafá, ele teve medo. E às vezes a gente tem medo diante de algumas situações, não tem? Mas é incrível, porque ele sabia a quem recorrer. Ele tinha medo de ser derrotado, mas ele pôde observar que ele não estava sozinho nessa batalha. O que é que no verso 3 diz aqui, já na última parte? Ele pregoou o jejum em toda Judá. Quando nós estamos diante de situações difíceis, o que é que a gente faz? A gente vai dizer, poxa, Deus não está comigo. Por que isso acontece logo comigo? Eu que faço isso e aquilo na igreja, eu sou dedicado. Mas por que eu estou passando por essa situação? O rei Josafá não fez isso. Ele simplesmente buscou a Deus. Tem outra personagem na Bíblia, que eu gosto muito de falar sobre ela, que é sobre Esther. Diante daquela situação difícil, o que foi que ela fez? Ela orou e jejuou. Aonde é que está a vitória, meus irmãos? Em buscar a Deus, o jejum e oração, e confiar que Ele realmente vai resolver. Nós passamos por uns momentos difíceis lá em casa. Aí meu filho disse assim, mãe, vamos orar? Até todo dia, 10 horas da noite, a gente vai orar. Minha família estava orando. Vocês acreditam, irmãos, que Deus ele respondeu a nossa oração? Mas sabe por quê? Porque nós estávamos confiando que Deus ia resolver. Porque a batalha não era nossa, a batalha era de Deus. Às vezes a gente se perde de dizer, de ficar lamentando. Uma vez eu estava vendo, geralmente eu gosto muito de ficar escutando alguns livros da irmã White pelo YouTube, né? Que eu vou fazer as coisas e vou escutando. E uma das coisas que ela fala é que a nossa mente, ela pode adoecer o nosso corpo. Mas sabe de que maneira? Reclamando. Sabe? Às vezes a gente fica reclamando. O que é que vem a palavra reclamar, né? Reclamar é refazer, reclamar é trazer de volta. Então a gente não tem. O que a Bíblia diz? Em tudo dai graça. Eu não conseguia entender, irmão. Isso quer dizer, porque em tudo dá graça, porque em tudo dá graça. Nós precisamos agradecer, porque sabemos que Deus, Ele está do nosso lado. E dessa vez, o rei Josafá, ele não fez nenhuma aliança com outros homens ou com outros reis. A única aliança que ele fez foi a aliança com Deus. Então Josafá teve uma atitude que fez sair a vitória, que é estar ao lado do grande vencedor. Diante de uma situação tão difícil, ele buscou algumas estratégias. O rei Josafá procurou algumas estratégias, que são os 3 segredos que eu quero falar para vocês. E esses 3 segredos, ele procurou, que ele viu que a solução da situação dele estava em Deus. Porque ele viu que o ser humano realmente não iria trazer a solução e a vitória. Porque como ele viu aquele povo, aqui a gente fica olhando assim, poxa, deve ter sido 30, 40, 50, 200 pessoas, mas não era. Era uma multidão. É tanto que ele sentiu medo. O problema dele era enorme. Mas ele pôde colocar e mostrar para aquele problema que Deus era muito maior. E o que foi que Josafá fez? Que teve a sua vitória. Primeiro, buscar a Deus, que está em Crônica, segunda Crônica 21, 3, que ele diz que vai até o 12, mas assim, Josafá diz o seguinte, do 3, vamos ler até só um pouquinho. Então Josafá, lemos de novo, né? Então Josafá teve medo e pôs-se buscar ao Senhor e pregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E qual é a lição que a gente tira, meus irmãos, disso daqui? É que a gente precisa, nós somos irmãos, nós somos uma família. Se nós temos um problema, não
não precisa você apresentar, está acontecendo isso. Não, diz assim, ora por mim. Veja o que é que está acontecendo, vamos orar. Eu vejo assim, às vezes no grupo das mulheres, vamos orar para fulano, ciclano, eu acho lindo aquilo, porque a gente está orando, e a oração intercessória, essa funciona. Como eu falei para vocês uma outra vez aqui que eu preguei, que o meu filho mais novo, ele teve um derrame no pericárdio, ou seja, um derrame no coração, ele tinha 11 aninhos. E o médico disse para ele, eu não sei qual dia que ele sai desse hospital. Ele passou 14 dias internado, furou, foi furado no corpo todo. Em uma semana foram 32 furadas. E o bichinho desde pequenininho é muito machinho, nunca teve medo de agulha. Mas enfim, como a gente passa por muitos lugares, a gente conhece muita gente. E só vi um povo dizendo assim, olha, nós estamos orando. E eu creio, eu acreditei naquelas orações. É tanto que o médico olhou assim e disse assim, nunca vi um coração crescer e depois voltar para o tamanho. Isso é Deus. Deus, ele faz um milagre. Deus, ele faz um milagre. Eu creio. E aqui Josafá, junto com o seu povo, eles buscaram a pessoa certa. Irmão, quando estivermos com os nossos problemas, não lamente não, se ajoelhe. Porque é de joelho que a gente consegue vencer as nossas aflições. E a busca de Josafá não foi casual, ele foi profunda. Sua postura de humilhação, jejum e oração, ele nos ensina que a resposta de Deus vem quando buscamos de todo o coração e com sinceridade. O segundo segredo, o primeiro é buscar a Deus, e o segundo é crer na palavra de Deus. Diz o seguinte no verso 20: pela manhã cedo, posso ler? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, credes nos profetas e prosperareis. Então ele estava buscando o seu povo para que cresce no verdadeiro Deus, porque a batalha era grande. Agora, se Josafá chegasse e dissesse assim, gente, vamos procurar lutar, nós temos uma quantidade imensa de homens, de soldados, de guerreiros, e a gente vai conseguir vencer essa batalha. Iria conseguir? Não iria conseguir. Porque a batalha, a vitória vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero deixar para vocês, irmãos. Que seja qual for a situação que nos enfrentar, Deus está presente. Basta nós buscarmos realmente, verdadeiramente, dizer para Ele o seguinte: Senhor, eu creio, e lançar nas mãos de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, né? A mente da gente voa, vai. Tem hora que a gente vai dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Tem hora que a gente diz assim, Senhor, não dá mais na nossa mão, só o Senhor. E Deus, Ele resolve sim o problema. A terceira e a última, o último segredo, que diz o seguinte: é louvar a Deus. O primeiro era buscar a Deus, o segundo, crer na palavra de Deus, e o terceiro era louvar a Deus. Tem uma outra meditação falando sobre Josafá que eu falo, mostrando o EG. Ele enalteceu, glorificou o nome de Deus. Ele engrandeceu, ele enalteceu e glorificou o nome de Deus. E aqui a gente pode dizer isso, porque louvar a Deus, ele designou os cantores que louvassem ao Senhor. Josafá fez algo em comum. Ele colocou os levitas para que fossem na frente, fossem cantando, e não era cantando baixinho, não, era cantando em voz alta, porque ali eles iriam ver o poder de Deus. Eles louvaram tanto ao Senhor, se humilharam ao Senhor. E o que é que aconteceu? Aquele povo, os moabitas, eles se confundiram entre eles e acabaram morrendo.
entre eles. Eles mesmos lutaram um contra o outro. E o rei Josafá, junto com seu povo, só ficou olhando. Na Bíblia nos fala que ele passou 3 dias para recolher todos os utensílios, maná, porque Deus deu a vitória. Josafá, ele precisou fazer alguma coisa? Ele precisou fazer alguma coisa? Quando eu falo que ele precisou de fazer alguma coisa, seria em ter que ir para a batalha. A única coisa que ele fez foi confiar em Deus. E eu pergunto para vocês, aonde que está a nossa confiança? Que tamanho está a nossa confiança? Se a gente fosse fazer um termômetro aqui, aonde estaria a tua confiança em Deus? Onde estaria a minha confiança em Deus? Josafá, o rei Josafá, ele confiou plenamente no que Deus tinha dito. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Veja o que vai acontecer. Na conclusão aqui, eu gostaria de ler para vocês, porque eu achei bem interessante, porque diz o seguinte: Josafá nos mostrou que a vitória do povo de Deus não depende de armas humanas, mas de estratégias espirituais. Ele venceu porque ele buscou a Deus intensamente, com jejum, oração e clamor. Que essa possa realmente ser o nosso dia a dia, de orar ao Senhor com jejum, com oração e clamor. Confiar na palavra recebida, porque nós temos aqui a palavra que nos mostra realmente. E louvar o Senhor antes de qualquer resultado. É a melhor coisa do mundo. E foi isso que eu vejo eu colocando para vocês. Que vocês possam fazer isso, que eu possa fazer isso. Que eu possa buscar ao Senhor, que eu possa jejuar, que eu possa jejuar, que eu possa clamar, que eu possa louvar. Que esse tem que ser, porque a primeira essa meditação, primeiro tem que servir para mim. Tem que servir para mim. Porque eu preciso buscar o meu Deus. Eu preciso buscar o meu Deus. E eu sei que quando a gente busca o nosso Deus de todo o coração, nosso Deus é muito. Ele é o de hoje e sempre. E essa é a eternidade. A peleja pode ser grande, mas o Deus é bem maior. Que Deus possa nos abençoar, que possamos sentir bem de perto na presença do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai bendito, enaltecido, agradecido seja o teu nome. Porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigada, Deus, pelo cuidado imenso que o Senhor tem tido para conosco, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falha. Mas ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos. Que possamos, Senhor, te buscar, mesmo diante das adversidades, dos problemas que não são poucos, são muitos, porque vivemos numa terra cheia de pecados. Mas nós confiamos e acreditamos, Senhor, no teu poder. Nós acreditamos que o Senhor vai à frente. Por isso, Senhor, nos ajuda a termos sempre no coração um louvor de gratidão. Que possamos te buscar com jejum e oração e coração sincero. Habite, Senhor, em cada lar presente, em cada família, que eles possam sentir de perto o teu agir. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos a tua paz, nos acompanha